Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é Pedro Macedo e o vídeo de hoje é em homenagem ao Dia da Mentira, o 1º de abril. Eu sei que tá todo mundo aí em casa devido à quarentena, mas ainda assim não deixa de ser 1º de abril, que é conhecido não só no Brasil, mas também no mundo como o Dia da Mentira. E aí, com o Dia da Mentira, as pessoas costumam me perguntar, não só especificamente nessa data, mas em todas as outras do ano, se é possível desvendar um mentiroso com a PNL, como detectar uma mentira com a PNL. E pessoal, assim, a primeira resposta curta e seca é não. Você não consegue identificar de fato um mentiroso com a PNL. Ah, não, a pessoa tá mentindo, fulano tá faltando com a verdade. Isso aí a gente não consegue fazer, ia ser até uma mentira. O que a gente consegue fazer é detectar incongruências que o discurso da pessoa tem quando ela está falando. Então a gente consegue detectar alguns sinais e vários sinais que podem indicar que a pessoa é mentirosa, mas eu jamais posso acusar alguém de mentiroso se eu não tiver provas. Mesmo que eu seja perito em PNL, no caso eu sou uma treinei com Bandler, treinei com Grinder, os dois co-criadores, mas não posso afirmar de forma alguma que alguém está mentindo sem ter provas, porque o que a gente avalia são os sinais de incongruência com a pessoa. Quando a gente está lidando com um discurso, a gente tem que avaliar 3 tipos de coisa. Primeiramente, o conteúdo do discurso, o que a pessoa está dizendo. Em segundo lugar, o tom de voz que ela está falando, qual tom de voz ela está usando, qual tom de voz ela está utilizando ali, ela está sendo congruente com a fala dela. E em terceiro lugar é o corpo, o que o corpo dela está dizendo, a tal da linguagem corporal que muitos de vocês devem ter conhecimento. Mas o fato é, se esses 3 elementos eles estão congruentes, provavelmente a gente está lidando com a verdade da pessoa. Ou com um ótimo mentiroso, porque o ótimo mentiroso vai saber lidar com isso aqui. Se esses 3 fatores, um deles estiver incongruente, a gente pega um sinal. Mas que tipo de incongruência é esse, Pedro? É simples. Por exemplo, eu estou falando para vocês, estou contando uma história, na verdade essa história é uma mentira, mas eu estou contando a história de um dia que eu estava muito feliz, muito animado, e aquele dia ali foi extremamente fantástico. Quando eu falo dessa forma, vocês podem perceber que, embora o conteúdo da minha fala ele seja de um dia feliz, na verdade o meu tom de voz é de um dia triste, então eu estou lidando com uma incongruência. É claro que quando a gente está lidando com mentira, quem mais vai identificar, quem mais vai dar sinais de mentira é o tom de voz e o corpo, porque o conteúdo a pessoa está criando, mas nem sempre ela cria esse espelho do tom de voz e do corpo. Então, se o tom de voz ele não é congruente com a informação que a pessoa está me dando, ela pode dizer, nossa, aquele dia eu estava muito excitado. Você gostou do conteúdo do vídeo? Gostei. Nesse momento, ela está me dando todos os sinais de que o tom de voz dela não está alinhado com o conteúdo da fala. Além disso, o corpo também fala. Inclusive é um livro do Pierre com uma mulher, eu esqueci o nome dos autores, mas é um livro, O Corpo Fala, que fala sobre isso. Embora seja um livro bem básico de linguagem corporal, de leitura corporal, mas a incongruência que o corpo dá também afeta isso numa questão de incongruência, de dizer se é mentira ou não. Por exemplo, eu estava muito feliz. E também, mesma coisa, a pessoa ela não esboça nenhuma expressão corporal. Uma coisa que a gente vê bastante na televisão é quando a pessoa tá dizendo assim, e aí, você gostou do negócio? Sim. Então ela dá o sinal com a cabeça dizendo não, mas o conteúdo da fala dela é sim, é tipo Chaves. Chaves ele faz isso, sim ou não, mas isso também é uma incongruência, não na questão do Chaves, que é proposital, mas é incongruência de atores, atrizes, que aparece bastante na TV. Isso aí, ou a pessoa fala, nossa, eu gosto muito de você. A pessoa ela tá dando vários sinais. Novamente, eu não tô dizendo para vocês que é uma mentira, mas é um sinal incongruente. Ou a pessoa fala que estava muito chateada, ela está mostrando um sinal de que na verdade ela estava entusiasmada. Ou se não, ela fala que estava muito triste, aí segundos depois ela baixa a cabeça. São sinais minuciosos que nós temos que prestar atenção na pessoa para dizer o que está sendo incongruente ali no discurso ou não. Uma coisa que também a gente prega muito na questão tanto da PNL quanto na da linguagem corporal é a questão do envolvimento, do processo dissociativo e processo associativo da pessoa na fala. Por exemplo, tem um vídeo de uma participante do Big Brother Brasil, que eu nem lembro o nome dela, mas
ela fez o vídeo e teve um caso dela numa festa aí, que ela tinha namorado, mas que outro cara quase ficou com ela, e de repente ela foi dar entrevista dizendo que não lembrava de nada, porque ela tinha bebido, e aí a entrevistadora pergunta pra ela, você não lembra de nada? Aí ela faz um sinal de nenhum espanto de surpresa, mas ela faz um sinal de 0. Ela não responde, eu, fulana de tal, não lembro. Ela distancia a linguagem. Esse distanciamento também é um sinal de incongruência. Sinal de que você está mentindo, embora, novamente, não podemos dizer que ninguém está mentindo sem provas. Isso é um sinal de incongruência. Então, quando a pessoa usa uma linguagem de distanciamento, isso é sinal de que ela não está querendo se comprometer. Além de outros sinais que a gente vê, como o passar a mão no nariz bastante, mas pode ser uma rinite alérgica também, a gente não pode dizer. Aquele engolir a seco, isso aqui também. Tudo isso são sinais que servem para ganhar tempo. Às vezes a pessoa gagueja, a pessoa fala, mas o mais importante, o mais primordial, que é a grande dica de ouro para você detectar uma mentira, é você conhecer a pessoa que está na sua frente, que é novamente o processo de calibragem da PNL, que eu falei em alguns vídeos anteriores, eu vou fazer um vídeo específico só para isso. Porque você calibra a forma que ela diz verdade e você calibra a forma que ela diz mentira. Você conhece aquela pessoa. Porque, novamente, vão ter vários sinais de incongruência, mas não significa dizer que a pessoa está mentindo, quer dizer que a pessoa pode estar com a rinite alérgica, pode ter que ela está engasgada com alguma coisa, pode dizer várias coisas. Mas quando você identifica o padrão da pessoa quando ela está contando uma verdade, quando você identifica o padrão da pessoa quando ela está contando uma mentira, é muito provável que você saiba muito bem na hora que ela está falando a verdade, está falando a mentira. Por exemplo, nesse momento eu cocei o nariz por causa do bigode, que estava coçando, e não porque é uma mentira. Mas de qualquer forma, gente, a grande questão do vídeo é essa. As pessoas dão incongruências quando elas estão mentindo. Incongruência não significa ser mentira, então cuidado com isso. Mas você tem que ser um bom observador para identificar esses sinais e você tem que ser o melhor observador para calibrar a pessoa que está na sua frente. Seja quando ela está falando verdade, seja quando ela está falando mentira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não mintam, exceto hoje está liberado, que é o dia da mentira, mas no resto dos dias não minta. E espero que vocês continuem acompanhando a página e os próximos vídeos. Até a próxima!